E vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre as ameaças ao meio ambiente durante a pandemia. Eu converso com o Carlos Bocuí, que é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, o PROAM. Então, Carlos Bocuí, boa noite. Boa noite, como vai, Denise? Bom, nós estamos vendo aí um noticiário bastante desfavorável em relação à preservação do meio ambiente. É avanço de grileiros, é avanço dos garimpos na região da Amazônia, em áreas de preservação. E nós tivemos trocas de comando aí de diretores do IBAMA em meio a uma pandemia, né? Eles tiveram uma ofensiva, inclusive, preocupados até com o risco de contaminação dos índios, e já há casos de Covid também entre os indígenas, mas nós estamos acompanhando tudo isso e com um noticiário muito focado na pandemia, deixando de lado outros temas relevantes como esse, não é? É verdade. É justamente em momentos como esse que nós temos que manter um sistema ambiental eficiente no sentido de proteção de biodiversidade, de proteção de áreas como a região da Amazônia, que são importantes, onde você tem que ter um controle territorial, não é? E o que nós temos visto ao longo do tempo é um abrandamento da normativa de proteção ambiental e também das competências, né? Na medida que você tem as pessoas erradas no lugar certo, digamos assim, não é? O que o governo tem feito, de certa forma, é neutralizar a capacidade operacional do IBAMA em função das pressões setoriais que recebe da área do agronegócio, da mineração, etc. Então, isso é uma situação preocupante. Nós temos que manter a eficiência do sistema de proteção ambiental nesse momento e não permitir que se abrange a fiscalização, a gestão ambiental, não só com a mudança das normas, mas também com a perda de eficácia no sistema de gestão. Nós tínhamos uma posição do governo não muito clara em relação ao que se pretendia fazer. Nós tivemos, inclusive, todo um equipamento, aí, a reestruturação de áreas para poder cuidar dessa questão da grilagem, de garimpo, de preservação dessas áreas, mas, ao mesmo tempo, o Ministério do Meio Ambiente contra, por exemplo, o tipo de ações que nós tivemos do IBAMA, em que houve a destruição de equipamentos que eram utilizados pelo garimpo, para o desmatamento. Então, não tem ainda uma posição muito clara e não deu tempo para se mostrar serviço no sentido de preservação, não é? O que acontece, principalmente em locais mais isolados, é que quando você tem um equipamento que está cometendo crime ambiental e você não aprende esse equipamento, não tem condições de aprender, você tem que destruí-lo para que ele não continue a provocar os malefícios. Você não pode abandonar um equipamento inteiro na selva, porque ele vai ser retomado para atividade criminosa. Então, a destruição, muitas vezes, do equipamento é inevitável, não é? Para que se tenha uma neutralização da criminalidade. Mas o que acabou acontecendo é que houve uma pressão muito grande de degradadores sobre o governo, no sentido de que o governo não viesse a destruir esses equipamentos, não é? Que ficasse sob a custódia do próprio degradador, etc. E isso é um problema, porque em algumas situações não é possível você remover ou manter sob a tutela daquele que comete o crime. Isso nem é cabível. Então, o que está acontecendo hoje é a alteração de um processo que já vinha ocorrendo de forma eficaz há muito tempo, mas esse governo resolveu inovar para pior, não é? E aí nós temos uma perda de qualidade nos processos de contenção da criminalidade na área ambiental. E nós tivemos ainda várias propostas em discussão no Congresso para se tentar, de um lado, fortalecer a legislação de proteção, mas de outras também, outras iniciativas que permitiriam, por exemplo, o garimpo em áreas de preservação, as reservas indígenas aí também correndo risco de alguma revisão de utilização, e tudo isso ficou parado por causa da pandemia. O que nós temos mais receio, a boa normativa é sempre bem-vinda, o aprimoramento do sistema de gestão, do sistema normativo brasileiro, ele deve ocorrer. Mas, no momento atual, toda iniciativa, ela acaba padecendo, durante o processo da sua construção, de interferências negativas. Então, às vezes, é melhor você deixar a normatização como está do que arriscar com que ela seja mudada para pior, né?
Por exemplo, a medida provisória 910, que é a atual medida da grilagem, ela simplesmente facilitaria, consolidaria as ocupações irregulares e ela facilitaria processo de degradação ambiental na região amazônica. E não é uma medida que se refere a um pequeno território, mas é uma região do tamanho do sudeste brasileiro. Não é? Imagine estados do tamanho de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, no meio da Amazônia, que seriam fragilizados com essa medida do governo, para atender quem? Interesses da especulação, da lavra ambiciosa, interesses de ocupação desregrada. Então, nós não podemos permitir que tais situações elas prosperem dentro do Congresso Nacional. Porque o que está em jogo, na verdade, que não é dito claramente, é que a Amazônia tem uma importância fundamental para todo o continente sul-americano, dos Andes para o Atlântico. Então, o que acontece é que, à medida que você fragiliza os instrumentos de proteção, você retira a capacidade da Amazônia de produção de água, de levar as chuvas continente adentro. E aí você afeta todo um processo civilizatório de abastecimento de cidades, de agricultura, de indústria, todo o sistema de sobrevivência da nossa sociedade acaba sendo afetado. Então, destruir a Amazônia é destruir a sustentabilidade da América do Sul. E esse é o discurso que é o mais correto para a percepção dessa realidade da importância estratégica da Amazônia. E falando nisso, logo nós vamos entrar naquela fase de queimadas que assustaram tanto no ano passado. Nós tivemos recordes, muita polêmica também em relação a isso, e no final se confirmou um desmatamento muito grande, não é? Então, é interessante essa questão do DETER, que é o sistema de monitoramento para disparar o alarme, para que as equipes cheguem nos locais antes que o dano ocorra. Então, esse sistema que foi montado há muito tempo no Brasil para se controlar a agressão ao meio ambiente na Amazônia, ele tem que ser preservado. O que o governo fez, na verdade, foi questionar os dados do DETER. E, no fim, quando esses dados foram consolidados, em novembro e dezembro, percebeu-se que ele estava muito perto da realidade que foi anunciada como alerta. Ou seja, nós temos um bom sistema que tem que ser preservado e tem que ser utilizado para conter a degradação ambiental. E nós vamos entrar esse ano, novamente, com o estímulo do governo, aliás, quanto mais, no sentido de não fazer o discurso ambientalmente correto de proteção da Amazônia. O Brasil vai perdendo imagem internacional, as commodities brasileiras vão perdendo capacidade de se inserirem no mercado internacional por conta de uma posição equivocada, retrógrada do próprio governo federal. E é uma região de difícil fiscalização no momento em que nós estamos aí convivendo com todas as ameaças relacionadas à pandemia, e nós já estamos vendo, inclusive no exterior, mobilizações em defesa dos indígenas, pelo risco de contaminação também. Então, se há risco de vida para eles, essa questão da preservação do meio ambiente é muito mais grave ainda, né? Claro, porque à medida que você detém sistemas de proteção ambiental, mantém esses sistemas funcionando, você também mantém aquela preservação de áreas que são áreas que devem ser mais cuidadas, As áreas indígenas são áreas que merecem o isolamento por uma questão cultural, por uma questão de biodiversidade, por toda uma questão de manutenção da atividade, que é uma atividade tradicional da cultura dessas populações tradicionais. Então, essa perda de proteção que o governo tem continuamente insistido em inserir os indígenas como se eles fossem parte de um processo civilizatório na medida em que você destrói a cultura tradicional, é uma visão completamente equivocada. Você tem que manter as condições para que essa cultura permaneça, dando a essas comunidades indígenas proteção contra o coronavírus e também proteção no sentido de que eles possam praticar os meios de subsistência como sempre fizeram. Então, essa proteção da cultura é muito importante.
Agora, com toda essa preocupação com relação ao isolamento social, o que se poderia fazer de prático na região para a preservação? A gente dificilmente vai ter mobilização do Congresso, por exemplo, em votações de medidas, de projetos que possam alterar essa fragilidade. Agora, em termos práticos, o que dá para fazer? Olha, eu acho que o primeiro ponto é manter a fiscalização eficiente, não é? No sentido de conter processos de desmatamento, de intrusão na floresta que leve à degradação ambiental, à mineração também, não é? Que é um elemento importante, e isso evitaria o contágio dessas populações. Esse é o primeiro ponto, é manter um sistema eficiente de controle territorial. O segundo ponto são medidas mais específicas relacionadas ao coronavírus, no sentido de isolamento dessas comunidades, né? Permitir que essas comunidades elas se mantenham isoladas até que passe essa pandemia. Então, essas políticas de controle territorial com relação à proteção das comunidades indígenas, nós não temos visto. E é isso que está levando a um grande levante internacional no sentido de protestar contra a ameaça dessas comunidades, porque sempre as comunidades tradicionais, as comunidades principalmente indígenas, elas são mais vulneráveis a pragas, pestes, vírus, bactérias, como sempre foram, né? Desde a época de Colombo, desde a época da chegada dos europeus, nós assistimos essa guerra de germes, né, contra os índios. Então, é muito importante que se mantenha esse isolamento nesse momento e precisamos de políticas públicas para que isso aconteça. Nós tivemos, inclusive, uma campanha de Sebastião Salgado no sentido de atrair aí manifestações de artistas no exterior, de personalidades, tentando buscar essa proteção para os índios, né? O Sebastião Salgado, ele como fotógrafo, é um excelente profissional, trabalha com arte, de fato, para captar essas impressões da cultura indígena. E ele tendo essa sensibilidade, ele sabe da fragilidade, não é? Que essas populações são submergidas, principalmente numa crise como a que ocorre hoje. E essa mobilização internacional é importantíssima na medida em que pressiona o governo, pressiona de forma positiva para que essa proteção seja efetivada. Perfeito, eu conversei aqui com o Carlos Bocuí, que é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, o PROAM. Doutor Carlos Bocuí, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Gazeta. Uma boa noite. Eu que agradeço e boa quarentena para todos. É isso.